Graças a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. É muita bênção. Mente, sede todos de um mesmo, compassivo, amando os irmãos, e humildes, amando mal por mal, bendizendo, sabendo que para foste chamado. Para isso, para que a herança alcances a bênção. Quem quer amar a vida e ver o dia bom, refere do mal. Os sábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem. A paz o siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Irmão, aqui estou eu. O irmão disse um pouco do meu respeito. Hoje é dia de oração. Vou vos pedir de oração. E nós estamos aqui com esse compromisso de ajudar os nossos irmãos. O que a Bíblia fala, né? Sobre o amor que nós temos que ter com nossos irmãos que têm necessidade. Eu posso falar isso porque eu passei por esses momentos na vida. Todo lugar que eu chegava, toda igreja que eu chegava, eu ganhava oportunidade. E lá na frente eu pedia oração. E citava o meu problema. O primeiro problema foi no trabalho. Eu perdi o equilíbrio do corpo. Eu não tenho equilíbrio. Um jovem que percebeu que eu estava sem o equilíbrio, eu subindo nas torres, porque eu sou eletricista, na alta e na baixa, e nessas alturas, subindo em lugares altos, sem equilíbrio nenhum. Esse jovem me chamou e me perguntou: Sr. João, o senhor está com um problema nas pernas? Eu disse para ele: não, estou não. Ele falou: Sr. João, eu vou marcar um médico para o senhor. Aí marcou o médico, eu compareci. Chegando lá, no consultório dele muito grande, ele mandou que eu andasse em uma faixa. E nessa faixa, eu não conseguia andar. A hora que eu dei uns 3 passos, ele já mandou eu parar. Mandou parar. E começou a minha luta, fazendo os exames. Me furaram todo, procurando o problema. O tempo foi passando. Eu trabalhei mais 6 meses. Desse jeito, sem
comprovação ainda, porque eu estava fazendo os exames. Mas eu clamava ao Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sei o que fazer. E eu trabalhava dia e noite. Eu não tinha feriado, não tinha essas folgas que hoje eu entendo que eu fui rebelde. Se eu tivesse o conhecimento do dia de sábado, eu tenho certeza absoluta que eu não estava da forma que eu estou hoje. E nisso veio o exame final, numa junta médica, mais ou menos 30 médicos, mais ou menos. Eu fiz a mesma coisa, eu entrei no corredor, no auditório, a hora que eu dei uns 3 passos, ele mandou eu voltar para trás e deitar numa máquina. Eu deitei, fui fazer o exame, aí já saí de lá com o resultado. Levei o resultado no outro dia para a empresa, e a minha filha comigo. Levei para a empresa, cheguei lá, e a hora que eu apresentei o resultado, os patrões não aceitaram o resultado. Falei, João, não concordo com isso de forma nenhuma. Você não está desse jeito. Eu disse, olha, eu estou aqui à disposição para fazer qualquer tipo de exame e procurar resolver essa situação. Mas o senhor foi trabalhando comigo. Trabalhando, que eu não tinha enfermidade nenhuma. Eu tinha desgastado as 2 panturrilhas das 2 pernas. E não tinha mais recurso pela medicina. E nessas alturas, os médicos me observando, um certo dia, o patrão me falou assim, João, eu não concordo com esse relatório, vamos lá no médico que deu esse relatório. Exatamente o médico que eu tinha passado pela junta médica. Chegando lá, não estava marcado a consulta, porque fui lá pela vontade do patrão. A hora que o médico me viu do lado de fora, ele me perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu vim aqui que o patrão quer falar com o senhor. Então entra aqui. Eu entrei, mandou sentar, nós sentamos. Aí eu disse para ele quer conversar com o senhor, que eu não concordo com o resultado que o senhor me deu. Aí ele me disse, João, é só isso? Eu disse, é só isso. E nisso o patrão entrou para conversar com ele, o médico já levantou e já me pôs para fora junto com o patrão. E falando com ele, você é médico? E nessas alturas, o patrão saiu de lá bem chateado, voltando para a empresa, e como, graças a Deus, eu tenho muita amizade com várias pessoas, um advogado que me conhecia muito bem junto, eu contei a história para ele, ele disse para mim assim, João, a partir de hoje, você vai andar sobre os meus conselhos. E nisso eu voltei para a firma no outro dia o advogado chegou lá, também. Chegou, andou comigo, junto com o patrão, aí me liberaram. Me liberaram, depois eu tornei a voltar no médico, o que ele me disse? João, cadeira de roda, não tem jeito. Você vai para a cadeira de roda porque a enfermidade que você está com ela não tem recurso para a medicina. Eu falei, doutor, eu não tenho enfermidade, doutor. Ele disse para mim assim, João, tem sim, essa enfermidade é grave. É cadeira de roda em breve.
Eu lembro das orações que os nossos irmãos fez por mim da luta. E hoje eu estou aqui, compartilhando com os irmãos a minha situação nesse sentido de não ter o equilíbrio. Mas não tomo um medicamento sequer. O Senhor me tirou da cadeira de roda. E aqui eu estou. Tem mais aproximadamente 15 anos que eu estou andando por aí e louvando o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, isso foi o começo. Eu fazendo minhas visitas nos hospitais, que eu fazia sempre. Eu estou no hospital sempre. Me veio na mente fazer um check-up. Fui fazer um check-up. E nesse check-up, no mesmo dia, me deram o resultado. Fiz ressonância, fiz um punhado um convênio muito bom. O que diagnosticaram em mim? Um câncer maligno que não tinha recurso pela medicina. A minha filha comigo. O médico disse assim: quer marcar a cirurgia? Mas vou te adiantar, não tem recurso pela medicina. O câncer já está avançado e para nós não tem jeito. Saí dali junto com a minha filha, fui para casa, chego em casa, a minha filha mora bem próximo, ela ligou: pai, vou marcar um outro médico? Vamos. Marquei um outro médico no Hospital Belo Horizonte. Aí, fui lá eu e a minha esposa. Eu com os resultados tudo na mão, entreguei para ele o resultado. Ele me disse assim: Sr. João, realmente a situação é difícil. A cirurgia vai ser muito radical. Eu me lembro disso quando fosse hoje. Como eu sou da roça, nasci num lar muito pobre, sem recurso, passava a alimentar por peixinho de um corguinho. Então, não aprendi, não tive tempo para estudar, também não tinha recurso para estudar. E nisso, marquei a cirurgia. Aí lá vai eu, de novo, para a cirurgia. Aí chego lá na cirurgia, o médico me disse assim: Sr. João, está a tempo ainda de você desistir dessa cirurgia, porque não tem recurso pela medicina. Só que, graças a Deus, eu sirvo um Deus verdadeiro e procuro obedecer. Porque o que está escrito aqui, eu tenho aprendido com meus irmãos, com nossos professores, né? Que é melhor não saber do que saber e não obedecer. Então, eu procuro andar na linha com o Senhor. O que eu disse para o médico na hora? Eu falei assim: doutor, eu estou aqui para fazer a cirurgia. Se eu não suportar a anestesia, você pode estar certo que eu sei para onde eu vou. Não se preocupa. E se eu não suportar também o corte, que é radical, igual você está falando, que eu nem sei o que é, ele me disse assim: é muito grande o corte. É muito grande. Então, ele não falou corte, ele falou diferente. Mas, o que aconteceu? Eu entrei na cirurgia, de manhã, fui para o UTI,
Quando eu estou lá aguardando a volta do Senhor, chega a enfermeira mexendo comigo. E nisso, a hora que ela tocou na minha cabeça, eu acordei. Mas acordei, que é interessante que eu não esqueço disso. Nós, servos do Senhor, pode estar certo que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, para nos guardar. Aí eu pude ver com esses olhos que eu estou enxergando vocês aqui, vários anjos em volta da máquina que eu estava. Comecei a chorar, a enfermeira apertada, preocupada comigo. Vou chamar o médico, falei assim, por favor, não chama. Você está vendo o que eu estou vendo? E até então, não saíram a minha visão. Ela, não estou vendo nada. Falei, então você pode ficar tranquila, que eu estou muito bem. Aí passou aquele momento, no outro dia, e o médico me disse o seguinte, antes da cirurgia, eu perguntei, quanto tempo mais ou menos o senhor acha que se eu passar desse teste, que eu vou ficar no hospital? Ele falou assim, ó, no mínimo 15 dias. Tudo bem. E nesse UTI, a hora que o médico chegou, eu perguntei para ele, doutor, eu posso ir embora? Ele disse, olha, não é possível isso. Eu falei, tudo bem, doutor, porque nós temos que obedecer. Aí, quando fez 2 dias, passando para os 3 dias, vem ele. Aí eu tornei a falar com ele, doutor, por favor, deixa eu ir embora. Ele me disse assim, olha, contra a regra, mas se você assinar um documento, eu te libero. Tudo bem. Me liberou. Foi uma missionária me buscar, muito querida. E parece que ela estava preparada para passar em tudo quanto é buraco na rodovia. Ela dirigindo e olhando, e ela era muito pequenininha, ela mal conseguia colocar o pé no freio, acho que não dava nem conta de frear. Eu com aquela bolsa horrível, cheguei em casa com aquela bolsa cheia de sangue, mas aquilo não me abateu. Aí começou as visitas, e o prazo para mim voltar lá era de 30 dias. Quando fez 10 dias, o Senhor falou comigo assim, claramente, vai tirar essa bolsa. Como eu sou obediente, chamei a minha companheira, fui para lá sem marcar também a consulta. A hora que o médico me viu de novo lá, ele me disse assim, o que você está fazendo aqui? Está algum problema? Eu falei, não, vim aqui para eu tirar essa bolsa. Ele olhou bem para mim e falou assim, olha, isso é impossível. Mas aguarda um pouco que eu vou dar uma olhada. Dá para você aguardar? Para atender todas as pessoas que estão na frente? Eu falei assim, com certeza. Aí a hora que ele terminou de fazer as suas consultas, mandou eu entrar, eu entrei. Mandou deitar, eu deitei. A hora que ele olhou a cirurgia, ele me disse assim, seu João, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada, doutor. Eu até assustei na hora, né? O que você fez? Eu falei, não fiz nada.
Não, do jeito que está aqui, você podia ter tirado essa sonda aí, essa bolsa, com 3 dias, 4 dias. Não estou entendendo nada. Vou tirar agora. E me tirou. Voltei para casa. Voltei para casa e esse advogado que estava me acompanhando, uns 2 dias depois, ele me liga, me perguntou como é que eu estava. Eu disse, eu estou muito bem, estou até trabalhando. O que é que eu estava fazendo? Estava num porão lá de casa, subindo um andame, fazendo massa e rebocando a parede. Aí ele me disse assim, Sr. João, se você não parar, eu vou ser obrigado a conversar com o médico sobre você. Eu falei, não, parei agora, e parei. Aí, quando fez os 30 dias, eu voltei lá no médico de novo. Voltei, fizemos ressonância de novo. Ele olhou e me disse assim, olha, não tem problema nenhum mais, você está bem, mas só não esforça. Porque os pontos ainda já não estão muitos perfeitos, cicatrizados, então, eu te peço, por favor, não esforça. E nessas alturas, eu voltei para casa, até hoje não parei. Estou aqui, dando esse testemunho para os irmãos, porque eu sei que a oração remove montanha. Foi assim que os nossos heróis venceram, na oração. E por isso, irmãos, vamos continuar a orar. Porque o nosso Deus ouve. Tem vários versículos na Bíblia, não precisa nem de eu citar, que os irmãos já sabem até onde está, que o Senhor fala que Ele nos ouve. E isso é verdade. Louvado seja Deus por isso. Nessas alturas, como eu vim de outra denominação, eu trabalhando, fazendo minhas visitas nos hospitais, eu congregava primeiro na Igreja Batista. A Igreja Batista, eu fiquei lá um bom tempo. A primeiro foi quadrangular, porque eu saí da quadrangular por motivo de mudança. Mudei para perto da Igreja Batista e fiquei na Batista um bom tempo. Na quadrangular também eu fiquei um bom tempo aprendendo com os irmãos. Tanto que, graças a Deus, todas essas denominações que eu passei, eu fui muito bem recebido e muito querido por eles. Não posso falar de forma nenhuma, de denominação nenhuma. Porque eu sei que tem irmãos ali sinceros. E da Igreja Batista, eu fui na direção do Senhor para a Igreja Assembleia de Deus. Fiquei lá um bom tempo também. E a minha esposa ficou na Igreja Batista. Um certo dia ela me disse assim, eu vou para a Assembleia também. Aí foi para lá. Mas chegou, não adaptou lá. E disse que ia para outra igreja, Deus e Amor. Aí eu chamei o presbítero, conversei com ele, contei a situação. Ele falou assim, irmão João, com muito sentimento, mas não tem o que fazer. A sua esposa veio para cá te acompanhando, acompanha ela. Aí eu fui para Deus e Amor. Fui para Deus e Amor, fiquei na Deus e Amor um bom tempo também. Lá, fazendo a obra, da mesma forma que eu faço aqui na Igreja Adventista, fazendo meu trabalho do lado de fora. E nessas alturas, eu orando, Senhor,
o Senhor me levou para a Cristã Maranata. Também foi muito bem recebido na Cristã Maranata. Fiz lá até o 3º período do seminário, na Cristã Maranata. E continuei buscando o Senhor. Não saí um momento da direção do Senhor. E sempre pedindo meus irmãos, por favor, me ajuda em oração. E nisso, na Cristã Maranata, eu já tinha o hábito de ver filme. Os irmãos que conhecem Belo Horizonte já viu falar no Shopping Oi. Esse Shopping Oi é só um lugar da China, essas coisas falsificadas ou pirata, né? A hora que eu vou lá escolher os DVD, era 3 por 10. A hora que eu peguei 2 DVD, achei um DVD lá meio esquisito, gozado. Diferente esse aqui, vou levar. Aí, quando eu chego em casa, que coloquei lá para ouvir, Arauto do Rei. Começou a me mudar. Mas, até então, eu precisava de uma situação mais convincente, né? Passado mais um tempo, voltei lá de novo no Shopping Oi. Aí, achei mais 2, mas tudo que eu procurava lá, eu já estava diferente, esse não serve, esse não serve. Quem eu achei lá? Luiz Gonçalves. Levei Luiz Gonçalves para casa e comecei a assistir. E nessas alturas, depois de um bom tempo, aleluias, com aquele trabalho do sábado, eu já sentindo uma diferença, o que eu fiz? Comecei a orar ao Senhor, Senhor, para mim sair da Cristã Maranata, por favor, me ajuda, me mostra alguma coisa para que eu possa sair, porque eu já saí de tantas. Para onde o Senhor quer me levar? Eu estou aqui. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar na igreja adventista. Nenhum pregou para mim. Eu não conhecia ninguém da igreja adventista. Nessas alturas, um certo dia, entrou nossos irmãos, ancião, lá para uma sala reservada, e foi orar para pedir a direção da mensagem. Deu exatamente no dia de sábado. Eu sentado lá junto com o irmão, a hora que ele subiu no púlpito, que leu, o Senhor já me despertou. Ele só leu a mensagem. E eu nos 10 mandamentos. E não falou mais nada, dali ele pulou para outro lugar. Aí o Senhor já me levou a falar com meu irmão pertinho, que estava junto comigo. Irmão, por favor, ora por mim, estou indo embora. Mas por que, irmão João? O que aconteceu que eu não estou indo embora? Por favor, ora por mim. Eu não volto mais. E nessas alturas, eu fui procurar a igreja adventista. No dia errado, não sabia horário, dia.
Eu chego lá, que eu leio, a placa era só na quarta, sábado e domingo. Na quarta-feira eu cheguei lá. A hora que eu cheguei, meus irmãos me recebeu. 2 anciãos, muito abençoados. E ali eu fiquei. E estou até hoje. E falo com os irmãos, olha, não existe outro caminho. Não existe. Porque a Igreja Adventista, ela realmente, ela prega o que está escrito aqui. Ela não distorce a mensagem. Então, por isso eu estou aqui junto com os irmãos. Peço aos irmãos perdão por eu não ter o conhecimento dos irmãos, mas espero que o Senhor me ajude a entender, porque eu preciso chegar lá em cima. É lá em cima que eu quero ir. Junto com os irmãos. Porque eu sei, com toda a certeza, que o Senhor está trabalhando com cada um de nós. E nós estamos bem próximos dessa chegada do nosso querido Jesus. Vamos ficar firmes nos caminhos do Senhor. Vamos continuar. Porque eu sei que o Senhor trabalha. Eu passei por esses momentos na vida. Com toda a certeza, o Senhor trabalhou comigo de muitas formas. Eu não tenho jeito de eu contar para os irmãos tudo aqui. De tanto, mas me recordo de um. Que me chamou muita atenção. De novo, eu dentro do hospital. Eu fui ao banheiro, comecei a urinar sangue. O que veio na minha cabeça? O câncer voltou. Mas eu fiquei naquela, Senhor, o Senhor me curou, como é que esse câncer voltou? Tem alguma coisa errada? Como eu tinha o convênio muito bom, eu já fiz lá o que tinha que fazer, me passaram para uma ressonância magnética de novo. O que é que acharam dentro da minha bexiga? Uma pedra pontiaguda rodando dentro da minha bexiga. Aí o médico me falou dessa forma, João, vamos marcar a cirurgia para tirar essa pedra. Para tirar essa pedra, nós não conseguimos tirar ela no laser, porque ela tem que estar localizada. Ela não está localizada, ela está girando dentro da sua bexiga. Fica mais difícil. Vamos marcar a cirurgia. Marquei a cirurgia. Para uns dias depois, bem próximo à cirurgia, parou de sair sangue. Aí, a hora que eu chego lá, para fazer a cirurgia, o médico me disse assim, como é que você está? Mas como é que eu estou? Porque tem uns 2 a 3 dias que parou de sair o sangue. Mas que ótimo, está localizada. Vamos fazer mais uma ressonância para a gente ver aonde está, porque aí facilita. Vamos fazer. A hora que chegou o resultado da ressonância, que eu levei o médico de novo, e eles lá aguardando, constataram que não existia mais pedra dentro da minha bexiga. Isso é o Deus que eu sirvo, irmãos. É o Deus que nós servimos. Aleluias. É motivo para nós ficar firmes nos caminhos do Senhor. A oração tem poder.
Com toda certeza, irmão. Tem muito mais para que eu possa falar com os irmãos, mas o relógio não espera. Mas espero em Deus que eu vou ter mais oportunidade para que eu possa falar mais do nosso querido Jesus. Que eu sei disso. Essas orações que a Igreja Adventista tem feito, com toda certeza não é em vão. O Senhor está nos atendendo. Ele está nos ouvindo. Aqui eu estou, sou prova viva do que o Senhor tem feito. Não tenho enfermidade nenhuma em mim, porque o Senhor me curou em todas. Isso eu posso afirmar diante da igreja. Muitas vezes acontece de irmãos dar um testemunho que foi curado, mas nem sempre acontece. Às vezes ele não foi curado e acaba desanimando alguém. Mas eu posso falar com nossos irmãos. Pode acreditar. A oração tem poder. Eu sou prova viva. Vamos continuar orando e agradecendo o Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu agradeço essa oportunidade, por tudo, né? E vamos fazer uma oração, agradecendo o Senhor por esse momento que nós estamos aqui. Porque os irmãos viram que até chover hoje para impedir, eu cheguei aqui quase molhado. Aconteceu. Mas aqui eu estou. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Por mais essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos deu, Senhor, de estar aqui na casa do Senhor. Continua, papai, nos fortalecendo, ó Pai, e nos dando, ó Pai, sabedoria, Senhor, cada vez mais. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está presente aqui nesse local, que é a casa do Senhor. Continua, papai, ouvindo, ó Pai, as nossas preces, porque o Senhor nos ensinou que a oração tem poder. Assim nós te pedimos. Continua, papai, nos ajudando, nos levando para casa, nos protegendo e nos dando livramento também. Assim, papai, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.